Bom, o tema dessa semana vai ser poder e autoridade. E é muito engraçado isso porque eu sempre, bom, como eu ainda estou no meu início da minha caminhada com o Senhor, eu vi ali, a gente já viu inúmeras vezes os pastores indo na igreja falar assim, não, eu vim para dar uma palavra, mas o Senhor me falou que era para mudar e eu mudei agora em cima da hora. Eu sempre achei isso fantástico, assim, né? Capacidade de mudar a mensagem ali, porque agora que eu estou fazendo isso aqui, eu sei que exige um nível de preparação, por mais que você já estude a palavra, já conheça, exige um nível de preparação de você fazer um texto, organizar certinho, né, para ter, né, coerência, né, de começo, meio e fim, e você ter que mudar isso na hora é uma coisa assim, impressionante. E eu falei assim, legal, né, e tal, mas eu não sabia como era, e isso aconteceu comigo, porque eu até falei que eu estava fazendo sobre uma coisa, estava escrevendo sobre uma coisa, só que não estava fluindo, eu estava meio que batalhando com o texto e não sentia fluir, até que, né, orando, nem era orando em relação à mensagem, orando, né, normal do dia a dia, né, me veio aquilo assim, você vai falar sobre isso. E aí tudo bem, vou falar sobre isso, vou, poder e autoridade. E aí eu fui começando a montar a palavra, e aí no meio dela eu engasguei, fiquei meio preso, né? Motivo de que a gente realmente não fez da semana passada, eu não estava conseguindo ir, e aí eu orei, falei, bom, vou orar de novo, vou pedir orientação, e Deus me orientou até num campo que eu falei assim, é isso mesmo? Porque vai um pouco de encontro com o que a gente acreditava assim um pouco no começo pela ignorância, pela falta de conhecimento, e essa palavra meio que me desafiou assim. Então até peço ao Senhor que me ajude, porque é uma palavra meio densa, assim, meio desafiadora, mas eu acredito que vai ser edificante, vai ser interessante, né? E o texto que eu estou usando como base, né, ele está em Marcos 11, capítulo 11, versículo 23. Ela está em Mateus também. Os dois relatam algumas coisas, né, no mesmo acontecimento, né, com visões diferentes, né, alguns acontecimentos semelhantes. Esse, no caso, está nos dois evangelhos, mas eu peguei a de Marcos, né? Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, né? E aí, a gente vive hoje num dia a dia que a gente é bombardeado com notícias, com acontecimentos, com informações, né, que elas nos pré-condicionam, né, e acaba afetando o nosso dia a dia, né, a forma que a gente se posiciona e o nosso ambiente. E existem dois fatores que são determinantes nisso, né? Um que a gente chama de fatores externos, né, como guerras, crises financeiras, é uma nova lei que é aprovada, que muda tudo. Aqui no Brasil é um novo imposto que é criado e muda tudo, né? Então isso a gente chama de fatores externos, mas também existe o que a gente chama de fatores internos. O que são eles? São doenças, né, que nos incapacitam, são mudanças de humor, né? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, né? São as preocupações, ansiedade, medo, depressão, tudo isso são fatores internos, né? Então, e todo mundo sofre desses dois fatores, né? Até o Pedro, que é uma criança, ele também sofre desses dois fatores, né? Tem que lidar com esses dois fatores. E aí a gente tem dois grupos de pessoas aqui, aqueles que não estão em Cristo, né? E aí essas situações se tornam um pouquinho mais difíceis, porque essas pessoas elas ficam à mercê de governos, né? Ficam à mercê de empresas, se você está lidando com uma situação no seu trabalho, então você fica à mercê do seu patrão, né? Você fica à mercê, né, até deles mesmos, né? Eles acham que, não, eu sou capaz de resolver, então, se você é capaz de resolver, então você é responsável. Então, se você é responsável, né, você tem esse peso sobre você. E você tem aqueles que estão em Cristo, né? Que, como essas pessoas agem ou pensam, eles acham que Deus vai interceder por eles, né? Que
né? Vamos orar, vamos pedir, né, para que a situação seja mudada, né, que essa batalha que está sendo travada seja vencida e que ele vai agir por você. E acho que isso é muito fácil de entender. O que vai ser desafiador aqui e se eu disser que ambas as formas de você enfrentar esses problemas, as circunstâncias, estão equivocadas. Nenhuma das duas está certa, né? E eu vou provar pela palavra. E isso foi para mim muito difícil. Mas antes de provar pela palavra, né, eu preciso definir o que é poder e o que é autoridade, né? E aí eu trouxe aqui, o que é poder, né? Poder o termo poder tem múltiplas definições, né? A palavra é usada para fazer referência ao quê? A faculdade, a facilidade ou a potência para fazer algo, né? Ou a capacidade ou a potência, né? Ou o discernimento para fazer algo, né? E o que é autoridade? A autoridade é o legítimo exercício do comando, né? Ou seja, o poder que é conferido, né, de forma consensual, regulada, a uma outra pessoa para desempenhar algo, né? Então, eu vou dar um exemplo muito fácil aqui para vocês entenderem isso, né? Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e você é parado na blitz. O guarda chega lá, levanta a mão e pede para você parar, né? Aquilo ali é o poder? Não, aquilo ali não é o poder. Uma mão não para um carro. Se eu acelerar, eu vou passar por cima do guarda, correto? Então, assim, aquilo ali não é o poder, aquilo ali é a autoridade. Até porque quem tem o poder? Quem tem o poder é o governo. É o governo que cria, né, as leis e ele dá autoridade à polícia, nesse caso a polícia rodoviária, a polícia militar, enfim, para exercer aquele poder naquele momento, naquele local. Era igual quando eu trabalhava como segurança, né? Eu era segurança do shopping, era supervisor da segurança, eu atuava como segurança, mas eu não era o dono do shopping, eu não tinha poder de criar regras, né? Mas eu tinha autoridade para fazer com que aquelas regras fossem cumpridas, né? E é basicamente a mesma coisa aqui, né? Então, assim, tendo essas duas coisas bem definidas, né, a pergunta é, como isso se aplica na nossa vida, né? É muito simples, a gente está em uma constante batalha espiritual, né, com um inimigo que está nos rondando, querendo nos destruir, né? Então, se a gente não tiver a consciência da autoridade que nós temos, né, a gente vai perder essa batalha, tá? E aí, eu uso aqui Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aqui é quase um comando, né? É uma ordenança de Deus dizendo que nós precisamos resistir ao diabo. E como é que a gente resiste ao diabo? Resistir aqui, ele tem uma ideia de batalhar ativamente, não é de uma forma passiva. Ah, não, o diabo vai vir, eu não vou tombar, entendeu? Aí ele vai sair, depois ele vai vir de novo, eu não vou tombar. Não, é você resistir ativamente, né? Até porque a gente já sabe, né? Aí aqui a palavra diz, e ele fugirá de vocês. É engraçado porque é interessante que ele não fala fugirá de Deus, né? Ele fugirá de vocês. Por quê? Porque Deus e Satanás já tiveram esse embate. E Satanás já perdeu. Entendeu? Então, o que resta para Satanás somos nós. Entendeu? Então, essa batalha que é travada é contra, né, é contra a gente, né? Então, se a gente não entender, né, a autoridade que a gente carrega, né, o que a gente faz? A gente dobra o joelho e pede para o Senhor fazer, né? E muitas vezes a gente pede para Ele fazer algo que Ele já nos deu autoridade para nós fazermos, né? Jejum e oração. Exato. E aí ele diz aqui, né, Satanás, ele não tem poder nenhum. E muita gente dá muito crédito a Satanás. Ah, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Satanás não tem poder algum. Como eu disse, Deus e Satanás já batalharam e ele já perdeu. Ele já é um ser derrotado. Mas por que acontece tanta coisa ruim e a gente atribui isso a Satanás, né? Por quê? Porque Satanás ele atua no engano. E isso, essas enganações, essas mentiras, né, fazem com que impedem que o poder de Deus flua através de nós. Porque a gente começa a associar tudo a Ele. E a gente tira a importância de Deus, a capacidade de Deus de fazer algo, e a gente joga isso em Satanás, né?
pode parecer um pouco assim, confuso, né? Principalmente por quê? Porque a gente tem uma noção errada do que é soberania de Deus, tá? E aí eu vou entrar aqui, né, em poder e autoridade em Gênesis, né, onde tudo isso se originou. Muitas pessoas, eu mesmo sou uma delas, a gente acha que Deus tem a capacidade de fazer tudo, né? E é até estranho você falar que ele não tem, né? Você vai falar assim, ué, mas ele não tem capacidade de fazer tudo? Mais ou menos, tá? O que ele não tem capacidade é de fazer tudo através dele. E aí, por que isso? Né? E eu vou explicar o porquê. E isso realmente foi assim desafiador para mim, mas você vai entender. Né? A gente já falou sobre, em outras reuniões aqui, a gente já falou sobre Gênesis, como Deus criou né, todo o mundo, né? Criou a luz, depois criou os mares, foi criando as coisas até no sexto dia, onde ele criou o homem e a mulher, correto? E aí, né, ele nos deu ao homem e à mulher, né, a função de governar e nomear todos os seres viventes da terra. Né? E isso está em Gênesis 1, 28. Né? Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí daqui, desse versículo aqui, a gente já pode tirar algumas coisas. Né? A gente já pode ver de novo, um exemplo de poder e autoridade. Né? Por quê? Quem tem o poder criativo? Deus. Quem criou foi Deus. Mas quem governa sobre a terra? Quem governa sobre os seres viventes? São os homens, é a humanidade. Porque essa autoridade foi passada de Deus para o homem. Ele falou, olha, agora que você está aqui, eu criei tudo isso, você vai governar sobre a terra. Então, quer dizer que Deus não tem poder sobre a terra? Não, ele tem. Porém, ele não pode exatamente atuar, porque a autoridade foi dada a nós. Nós somos governantes dessa terra. Pelo menos deveríamos ser. E é isso que eu vou mostrar. Né? Uma outra coisa interessante é que é o seguinte, na Bíblia, a nomeação de coisas ou pessoas, né, tem um papel significativo, porque é atrelado, né, à autoridade, à identidade. Né? Então, o que acontece? Toda vez que você nomeia algo, você tem autoridade sobre aquilo. E a gente vê isso com Deus criando. Né? Ele criou a luz, então ele tem autoridade sobre a luz. Ele criou os astros, ele tem autoridade sobre os astros. Né? E ele foi criando e foi nomeando. E isso a gente vê até hoje. Né? Por exemplo, quando a gente vai ter filho, né? Quem nomeia os filhos? São os pais. Eles têm autoridade sobre os filhos. Né? Não é o pastor, não é... a gente pode até ter sugestão, né, de nomes, mas quem nomeia, né, na hora que você vai lá assinar a certidão, são os pais. E a partir daquele momento os pais têm autoridade sobre seus filhos. Não é o Estado, não é o teu vizinho, não é o teu primo, são os pais. Eles nomearam aquela criança, eles têm autoridade sobre aquela criança. Né? E aí, um outro ponto interessante, né? Apesar de ter criado tudo, né, Deus nos dá autoridade, né, sobre a terra. Ele não nos dá autoridade, né, sobre os céus, a gente não dá autoridade sobre a luz, sobre as estrelas, sobre os astros. Tudo isso a gente não tem controle nenhum. Né? O sol vai estar lá, independente do que a gente faça, ele vai estar lá. A lua vai estar lá, as estrelas vão estar lá, independente do que a gente faça. Então a gente não tem autoridade sobre isso. Porém, todos os seres viventes, né, essa foi a missão nos dada, nós temos autoridade sobre isso. Então, a gente tem uma autoridade que foi delegada por Deus, né, que incluía o domínio sobre a criação. E isso nos faz quase como se fosse uma representação divina. Nós somos quase como embaixadores de Deus na Terra. Né? E agora você vai falar, ué, mas se a gente tem essa autoridade toda, por que, né, tá acontecendo tudo isso? Por quê? Agora eu vou falar da perda da autoridade. Nós perdemos essa autoridade. Como? Né? Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou-lhe do fruto e comeu. E aí, ao ceder a um engano da serpente, que era Satanás, né, Adão e Eva eles quebram essa aliança com Deus. E a gente já sabe da história toda. Mas
esse ato o que é? Um ato simbólico de entrega de autoridade, né? Que passa, e aí com essa entrega de autoridade, né? Essa relação de domínio, ela passa a ser corrompida. E aí a gente vê isso aonde? Por exemplo, a terra que foi dada, ela passa a ser hostil, ou seja, você tem espinhos nas plantas, você tem o suor do homem, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, você vai ter que cultivar, né? O homem passou a ser o quê? A viver com medo, com vergonha. Adão e Eva se esconderam de Deus, né? E sem saber o que era nudez, mas assim, aquele peso do pecado já estava nele e eles já, né, eles se esconderam de Deus. E aí Satanás, nesse momento, e aí na próxima reunião eu até vou entrar mais em detalhes sobre isso. Todo mundo fala, não, Satanás já existia antes disso. Não, é aí que Satanás nasce. Antes existia Lúcifer. Lúcifer era um anjo que foi deixado no jardim, e a gente, através da palavra, a gente sabe, anjos são seres que servem ao homem. Então, Lúcifer servia, muito provavelmente, a Adão e Eva. Porém, né, e aí aqui a gente sabe que Lúcifer tinha essa questão da adoração, porque a partir do momento que Deus coloca o homem e a mulher na terra e dá o domínio, Lúcifer fala, peraí. Né? Essa adoração toda que o Senhor está recebendo, e eu, né? E aí nesse momento que ele usa dessa astúcia dele, porque ele não tinha poder, né? E aqui eu falo, ele não tinha autoridade, ele não tinha poder, mas ele enganava. Então não é à toa que ele se usa do animal mais sutil, e aí a Bíblia fala isso, do animal mais sutil, que era a serpente. Por que ele não foi... astuto, né? E por que ele não usou um leão? Por que ele não usou um elefante? Porque todos esses animais seriam o quê? Intimidadores. Eva assim, opa, peraí, mas você está me intimidando aqui? Não, a serpente era ali, meio que, né, foi chegando, entendeu? Então, assim, é nesse momento que Satanás nasce, né? E aí a gente vê isso é nesse momento que ele nasce, ele se torna o príncipe desse mundo. E isso está em João 12:31, que fala, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está se referindo a Satanás, que é um título que ele não tinha, mas ele só adquire esse título após a queda de Adão e Eva, ele se torna o príncipe desse mundo. Então, a gente vê aqui que Deus cria o mundo, e quando ele cria o mundo, ele não tinha oposição nenhuma, correto? Ele não tinha trevas, não tinha, né, Satanás não tinha ainda sido gerado ali. Então você não tinha oposição sobre nada, né? Então, quando ele dá a autoridade da terra para os homens, né, ele limita a sua própria autoridade, né? Porque que acontece? Deus, ele é soberano, ele tem o poder e a palavra dele é a última. Porém, quando ele dá essa autoridade para um homem, ele não dá essa autoridade, ele dá essa autoridade totalmente. Não é uma autoridade condicional. Olha, Adão e Eva, se você fizer isso, você vai ter autoridade sobre a terra, sobre os seres viventes. Não, é uma autoridade total. Eles passam a ser... E não é assim, Adão e Eva, se vocês fizerem algo, vocês vão perder... Não, tanto que quando o pecado entrou, quando Adão e Eva quebraram essa aliança, eles não perderam a autoridade da terra por causa de Jesus. Eles resolveram passar, não foi Jesus não, Deus. Não foi Deus que falou assim, vocês perderam, agora a autoridade está com Satanás. Não. Com o pecado, com o erro deles, eles escolheram passar a autoridade sobre a terra para Satanás. Deu brecha. Não foi Deus querendo que eu te dei, agora eu vou tomar. Não foi isso, né? E isso a gente vê em Salmos 89:34, que Deus diz, né? Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então é um Deus que não volta atrás. Ele deu, a autoridade está ali. Nós que resolvemos passar essa autoridade, né? E essa promessa, né, desse salmo, ela foi feita a Davi, né? Mas ela também serve para essa situação, porque mostra o caráter imutável e confiável de Deus, né? Então, Satanás, ele se torna o governante desse mundo, né? Quando a gente se dobra a ele, né? Foi através do fruto proibido, né?
E é engraçado isso, e a gente vai ver isso também, né, em Lucas 4:6, né, quando Jesus está no deserto, lá, né, e ele é tentado por Satanás 3 vezes, né, uma das tentações, Satanás se refere à autoridade, que ele fala, né, eu lhe disse, e lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Satanás diz aqui que os reinos na terra foram dados a ele não tinha poder, mas ele recebeu o poder de nós, né? E é tão verdade isso, né, que quando Jesus, né, vai responder, ele não responde assim, Satanás, não, você está errado, os reinos não são seus. Não, ele fala sobre adoração, adorai somente a seu Deus. Ele não se refere sobre os reinos, porque ele sabe que é verdade, entendeu? Os reinos, Satanás obteve a autoridade sobre os reinos através do pecado cometido por Adão e Eva. Aí, eu vou entrar aqui, né, sobre essa questão de autoridade, em alguns exemplos da Bíblia, mas com uma abordagem do Antigo Testamento, e vocês vão entender o porquê. Uma pergunta que ficou na minha cabeça e foi bem interessante, assim, depois de ter buscado, assim, a resposta e tal. Vocês já pararam para pensar por que levou a Deus 4.000 anos, desde a queda de Adão, né, para enviar Jesus? 4.000 anos? Por que levou tanto tempo para Jesus ser enviado? Porque, né, Deus poderia muito bem ter enviado antes e resolver essa história toda bem antes. Por que ele esperou 4.000 anos até que tudo isso tivesse acontecido? Lembra quando eu falei que no início, né, Deus criou o mundo e não tinha oposição nenhuma? Só que isso muda, né? Então, ele, a partir do momento, né, que ele cria a Terra e coloca o homem e a mulher, e nós passamos a dar autoridade a Satanás, existe uma oposição aqui, né? E o poder de Deus, ele é soberano? Sim. Ele é poderoso? Sim. Mas esse poder, ele não pode simplesmente mudar, alterar as coisas aqui, porque essa autoridade já não é mais dele, ele já relegou essa autoridade a nós. Mas o poder dele, ele flui através de nós. Só que se nós estamos voltados ao pecado, voltados a Satanás, afastados de Deus, como é que esse poder vai fluir? Então o que acontece? Por que levou esse tempo todo? Porque Deus precisava fluir e ele não encontrava forma de fluir através das gerações até chegar a Jesus, né? E é engraçado porque quantos profetas falaram da vinda de Jesus, né? E aquilo ali fala muito sobre a questão que a gente falou da outra vez sobre Gênesis, né? Quando Deus criava alguma coisa, ele falava. E quantos profetas falaram de Jesus? Ou seja, trazendo Jesus à realidade, à existência, né? Até que o anjo falou a Maria, você está grávida do Espírito Santo, o seu nome é Jesus. Então Jesus também foi falado, foi gerado através da palavra, né? Então, então ele precisa desse poder de nós para esse poder fluir, né? A gente, mais uma vez eu trago a palavra aqui para reafirmar isso. Em Salmos 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, né? Então, isso, né, dando um exemplo, seria mais ou menos assim: eu tenho um carro, aí por algum motivo eu resolvo dar, né, porque eu comprei um carro novo, eu decido dar o carro do seu Mariano. Dei o carro pro seu Mariano, né? Seu Mariano, comprei um carro novo, esse meu carro aqui é do senhor, é teu, deu, não vendi nem nada, dei. Aí o seu Mariano, beleza, ganhei um carro, legal o carro. Aí ele me liga, ou vem aqui, bate aqui na porta e fala assim: Léo, posso fazer Uber? Né? Tá tudo ok se eu usar Uber? Mas, entendeu? Eu já passei essa autoridade a ele, o carro é dele, não tem mais nada a ver com isso, né? E é exatamente isso que a gente faz
Né? A gente já tem autoridade. A gente já tem autoridade para fazer certas coisas, só que a gente continua pedindo para Deus fazer, para ele envolver. Mas ele falou, mas eu já te dei. E você continua perguntando, se eu fizer isso, está tudo ok? Você pode fazer isso aqui, você pode estender sua mão para... E a gente continua fazendo isso. Né? E aí eu vou passar aqui por Mateus, no capítulo 8, ele fala sobre alguns personagens da Bíblia e como eles enfrentaram as dificuldades, as doenças, né? E qual foi a postura deles, que era uma postura, apesar dessas histórias estarem situadas no Novo Testamento, né, no Evangelho de Mateus, essas pessoas tinham uma postura de Velho Testamento, de Antigo Testamento, e eu vou mostrar o porquê. Né? A primeira delas está em Mateus 8, capítulo 8, né, versículo 2. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Né? E fazia todo sentido aqui, o leproso não ele está errado, não, ele fazia todo sentido dele pedir por cura. Por quê? Bom, Jesus não tinha morrido ainda, o Espírito Santo ainda não estava derramado em nós. Né? Então fazia sentido dele pedir para Jesus. Né? Por quê? Porque essas pessoas, como eu disse, apesar dessas histórias estarem situadas no Novo Testamento, essas pessoas tinham uma mentalidade da antiga aliança. Né? Porque a nova aliança só é gerada na cruz. Só vai acontecer isso depois. Mas antes as pessoas tinham essa mentalidade. Né? E aí... Tá tudo bem? Então eles ainda não tinham Deus dentro deles, a mentalidade deles ainda não tinha mudado. Né? E aí, isso é visto em Efésios 1, de 18 a 20, né? Quando Paulo ele ora falando, Deus, abre os olhos dessas pessoas para que eles entendam que o poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Né? Só que o que acontece? O leproso ele não tinha isso, ele não tinha esse entendimento. Né? E aí a citação de Paulo ele fala, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Ou seja, nós temos esse poder, e Paulo aqui está orando para que a gente tenha o entendimento que a gente tem esse poder. E a próxima história que eu vou falar é sobre a história do centurião, todo mundo conhece também, né? Está no versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, né? E essa história, ela é fantástica, assim, porque ela mostra, é uma história que é muito usada para dar exemplo de fé, né? Que a fé do centurião era tamanha que ninguém ali tinha tamanha fé como... Então, assim, é excelente, né? Mas muitas pessoas ainda oram da mesma forma, tipo, Pai, uma palavra só, você é capaz de me curar, né? Mas qual é o problema aqui? O centurião ele não tinha a palavra, ele não tinha o conhecimento, né? Nós temos, né? E aí em Lucas 10, 19 fala, né? É um exemplo para mostrar que a gente tem esse poder, né? Que diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus está dando essa autoridade espiritual, né, aos seus discípulos, que ele falou isso aqui para os discípulos, né, sobre o quê? Sobre demônios, sobre perigos, sobre forças malignas. Então, eles tinham poder sobre tudo isso. E o que tudo isso simboliza? Satanás. Correto? Um outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue, está em Marcos 5, 28, né? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, né? Então, também, né, a mulher que ela pede, né, na hora, né, ela vai atrás da cura, e ela, né, por ser uma mulher impura, não poder estar ali na multidão, ela passa por esse perigo. Então, assim, é uma história excelente, porque fala de tenacidade, fala de coragem, né? E ela fala, não, eu vou ali, vou só tocar, não preciso de mais nada, é só tocar, né? Mas
é também uma história de uma pessoa que não foi nascida de novo, porque ela achava que ela precisava tocar fisicamente em Jesus para obter a cura dela, né? E muita gente, a gente ainda acredita nisso. Eu preciso ver Jesus para poder ter certeza que eu fui curado, para ter certeza que eu obtive vitória naquela adversidade, né? E, na verdade, não, a gente já tem esse poder em nós. Quantas vezes a gente pede para alguém orar pela gente, né? Ah, ora por mim. Por que você não ora por você mesmo? Você está delegando a responsabilidade para uma outra pessoa, entendeu? Mas você está fazendo a sua parte, você tá orando por você, né? E o que a gente precisa mesmo é focar, né? E aprender a liberar esse poder que habita em nós, né? Porque é muito mais fácil você aprender a liberar algo do que tentar obter algo que você não tem. Então, assim, essa dificuldade a gente não vai ter. A gente já tem esse poder, a gente precisa saber liberar, né? Então, quando a gente começa a orar, né, você vai falar, não, mas eu não peço para ninguém orar, não, eu oro. Ok, beleza. Né? Então, assim, muitas pessoas eles oram mesmo e dizem que são curados. Ah, não, eu orei, eu tenho certeza, fui curado em nome de Jesus, né? Eu sou próspero, Deus abriu a porta, já abriu, eu já estou vendo, né? E logo em seguida já começa a batalhar com pensamentos negativos, né? Será que abriu mesmo? Será que não vale a pena eu pedir para o pastor também orar por mim? Né? Será que não vale a pena fazer um jejum? Será que... Aí começa, não, tô curado. Aí deu uma, né, o seu cara lá, com o dente lá, não, tô curado. Aí deu uma fisgadinha, opa, não curou não, tá aqui ainda. Você começa a batalhar, e assim, não é culpa nossa, porque, lembra, nós precisamos resistir ao diabo. Ele vai lá e vai... Porque você acha que a doença foi trazida por quem? Por Deus? Muita gente ainda acredita nisso, né? Muita gente ainda fala, não, Deus está agindo através de mim, Deus me trouxe essa doença porque Ele está querendo operar algo em mim. Isso é uma das mentiras do diabo. E muita gente fala isso. Fulano morreu porque Deus precisava de mais um anjo no céu. Será mesmo que Ele precisava de mais um anjo no céu? Né? Assim, eu acredito que existe, né, tempo para tudo, nos céus e na terra, isso está na palavra. Né? Mas muitas vezes a gente acaba falando isso, né? Porque a gente quer meio que tirar a responsabilidade de nós mesmos, né? A gente sempre tem essa tendência, né? A gente sempre, como eu falei no início, a gente sempre tem a tendência de elevar Satanás, potencializar Satanás e diminuir a nós mesmos. Só que o Espírito Santo habita em nós, não é no Satanás. Entendeu? E a gente tem a se colocar pequeno, né, frente às adversidades, às doenças. Deus fala que a gente, né, que Ele cresça e que a gente diminua, mas em relação a Ele, que toda a glória é dele. Mas quando a gente está enfrentando uma doença, uma adversidade, um momento difícil, nós somos grandes frente à adversidade. Por quê? Não é porque a gente é poderoso, mas é porque quem está com a gente, quem está dentro da gente é poderoso para fazer, entendeu? E a gente tende a se colocar muito pequeno frente a essas dificuldades, né? A gente tende a dizer, nós somos falhos, né? Somos apenas humanos. A primeira parte da história é verdade, nós somos falhos mesmo. Mas a segunda não é mentira. Essa coisa de falar, nós somos somente humanos. A gente tem que lembrar que a gente é feito de corpo, alma e espírito. 1/3 de nós é Espírito Santo. Então eu não sou só humano. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então já começa daí. Eu sou apenas humano, Senhor. Não. Entendeu? A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, né? 1/3 de nós é o Espírito Santo. É o mesmo poder que criou o mundo. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É o mesmo poder que fez um monte de milagres aí. Entendeu? Ele habita em nós. Então essa coisa de falar, eu sou pequeno. E a gente não usa. E a gente não usa. Exatamente. Pequeno ele é por... Pode seguir. Tá. E agora eu vou falar, né? Eu já vou terminar já, mas eu vou falar sobre a autoridade na abordagem do Novo Testamento, né?
Aí você vai falar assim, então como é que a gente deve abordar as dificuldades, as doenças, os desafios, né? E aí eu trouxe aqui em Mateus 10, né, o primeiro versículo, depois eu vou pular para o 8 até o 10, né? No primeiro, Jesus fala assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal, né? E aqui, né, ele fala que no hebraico, essa palavra poder, aqui, né, Jesus deu, chamando seus 12 discípulos, Deus-lhe poder. Essa palavra poder aqui é um poder diferente. No hebraico, esse poder aqui é a mesma palavra para autoridade. Então Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem de toda enfermidade, né? Então sabemos que o poder ele vem de Deus. Nós somos receptáculos dele, né? E aí de 8 a 10, Jesus vai falar: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E aí, Jesus aqui instrui os discípulos o que eles precisavam fazer, né? E o que é interessante aqui, tem 2 coisas que são bem interessantes, né? Uma é a que vai falar mais com a nossa palavra aqui. Já reparou que Jesus aqui, ele não pede para orar pelos enfermos, ele não pede para para orar pelos leprosos, ele não pede para orar para que ele ressuscite os mortos, ele não pede para orar por ele, para expulsar os demônios. Ele dá uma ordem aos discípulos, ele fala: curai os enfermos, você vai curar, entendeu? É você que vai ressuscitar os mortos, você é capaz disso. É você que vai limpar os leprosos, é você que vai expulsar o demônio, né? Orar para mim, para Deus fazer. Não tô. Então ele fala, você tem esse poder, você tem essa autoridade para fazer, né? E aí, o que acontece, né? É o que eu falei lá, quando a gente começa a orar, né? E a gente vê resultado naquilo que a gente está batalhando, a gente louva ao Senhor, né? Mas quando a gente não vê, a gente começa a achar: não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus, né? Ou então, não, Deus tem... Peraí, eu tô passando por essa dificuldade aqui, a vida tá difícil, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, né? Então, assim, você realmente acredita que um Deus que é amoroso e misericordioso, ele vai ficar esperando, vendo que você tá sofrendo, só porque ele tem um propósito? Eu não acredito nisso. Eu acreditava nisso, mas hoje eu não acredito mais, né? O que ele faz é ele usa aquela situação para transformar numa situação ruim numa boa, entendeu? Então o que ele faz? Ele usa a adversidade, não é ele que traz a adversidade, mas ele usa aquela adversidade para te ensinar, para te forjar, para te moldar, para te dar paciência, resiliência, né? Para aumentar a sua fé. Então não é ele que traz, ele usa, né? E muitas vezes a gente espera que a solução dos nossos problemas venha de fora, né? Mas ela, na verdade, ela vem de dentro, né? Porque nós temos essa autoridade. Então, em vez de a gente olhar para isso e falar: Senhor, vem aqui, me ajuda e tal. Não, eu tenho que falar: doença, né, no caso do seu caso, dor de dente, sai agora em nome de Jesus, porque através das suas pisaduras lá na cruz, ele disse: nós já somos sarados. Ele não falou: não, você vai ficar sarado, você vai ser curado. Não, ele falou: você já está curado. Então eu já estou curado em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, por quê? Porque o poder é dele, não sou eu que tenho poder, mas eu sou esse canal, entendeu? E eu, por crer, por ser uma pessoa nova, renascida em Jesus, eu sei que da autoridade que eu tenho. Então eu vou falar: dor de dente, sai agora em nome de Jesus, entendeu? Você está passando por pobreza? Eu declaro que eu me recuso a continuar pobre, eu me recuso a só sobreviver, eu me recuso a ter essa escassez, porque o Senhor falou que eu sirvo ao Deus do ouro e da prata. Então a gente precisa começar a ter essa autoridade, em vez de: Senhor, tá difícil aqui, manda um prato de comida. Não, a gente tem essa autoridade, só que a gente não usa, né?
Por quê? Porque nós achamos que qualquer montanha, qualquer adversidade, qualquer doença é maior do que a gente tem dentro de nós, né? E aí é interessante, porque eu vou trazer aqui a história da figueira, né? Em Marcos 11, né? A gente vê a história da figueira seca, né? E esse é um momento que Jesus estava com fome, ele estava indo para Jerusalém, e no caminho ele acha essa figueira, né? E a figueira só tinha folhas, não tinha figo, só tinha folha. E essa era algo inusitado, porque a figueira ela produz figo primeiro para depois ficar toda cheia de folha. E essa figueira não tinha figo, ela só tinha folha, né? Então, o que acontece? Essa figueira, ela estava professando algo que ela não tinha para oferecer. Mentirosa. Entendeu? Exato. Então, Jesus, como criador, né, ele tinha todo o direito de amaldiçoar aquela figueira, né, como ele faz, né? E aí ele amaldiçoa essa figueira e ele não joga sal, ele não manda alguém cortar a figueira, não, corta a figueira, entendeu? Ele tinha 12 de ele só fala, entendeu? Ele faz através da palavra. E aí quando eles voltam de Jerusalém, eles passam pelo local, eles vão ver, né, que a figueira estava seca, né? E aí, aqui tem duas situações diferentes, porque no Evangelho de Mateus está falando que a figueira morreu imediatamente. E no Evangelho de Marcos, diz que só foi notado isso no dia seguinte. E aí a pergunta que fica é, quando é que a figueira morreu? Ela morreu imediatamente? Ou foi no dia seguinte, quando eles passaram lá e ela estava morta? Né? Imediatamente. A resposta certa é imediatamente. Por quê? Porque a partir do momento que ele professou, ela morreu. Porém, as raízes estavam debaixo da terra. Então ela morreu ali debaixo. E ela foi subindo. E você não estava vendo, ninguém estava vendo, né? Uhum. E da mesma forma acontece com a gente. Então quando a gente enfrenta as dificuldades, as doenças, e a gente ora e fala assim, Senhor, eu oro, por exemplo, vou usar de novo o dente. Eu oro em nome de Jesus, que essa dor de dente saia e tal. E aí você vai falar assim, eu ainda estou sentindo aqui. E aí você começa a dar o quê? Lugar pro Satanás. Mas não. Por quê? Você tem que crer que é o seguinte, é a raiz. Eu não estou vendo, mas já foi feito. Porque se eu tenho o poder do Espírito Santo, e eu creio no Senhor, e eu tenho o poder de curar, já está curado. Só que eu não estou vendo. E ele, assim, da mesma forma que eles não viram a figueira morrendo na hora, eles só viram depois, muitas vezes a gente vai ver o resultado das nossas orações só depois. Mas isso não quer dizer que aquilo aconteceu depois. Aquilo já aconteceu naquele momento que você tomou autoridade. E falou, em nome de Jesus é isso. Me lembrei de Daniel. Daniel fez a oração para Deus, né, para acudir ele numa situação. E aí demorou 21 dias. Por quê? Porque o anjo que ia atender a oração dele estava lutando. Batalhando. E só conseguiu chegar depois de 21 dias. E o último exemplo... Existe o jejum de Daniel de 21 dias. O último exemplo que eu vou dar aqui é ele está em Atos 3, que é do aleijado na porta do templo, né? Por mais de 40 anos, aquele homem estava ali na porta do templo, né, pedindo esmola. E aí quando Pedro e João, né, estavam adentrando o templo, o aleijado pede pela esmola, né? E aí o que eles falam? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, né, eu estou dando a você. Né? E aí, engraçado porque assim, eles não disseram que não tinha nada, ó, eu não tenho nada, entendeu? Mas ó, Deus te ama, vamos, vem aqui, vamos orar por você. E aí tenho certeza que na bondade do Senhor Ele vai curar. Não, eles não fizeram isso. Eles falaram, ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu tô te dando. Na hora, entendeu? Eles não oraram. Né? E aí por isso que hoje em dia a gente não vê os mesmos milagres, porque o que a gente vê numa situação de adversidade? Senhor, cura fulano, Senhor, vem na causa do fulano. E a gente não fala com a montanha, que foi o versículo que eu usei na entrada, no começo. A gente não fala com a montanha, a gente fala com aquele que criou a montanha. Mas por quê? Entendeu? Aquele que criou o mundo, né? A gente duvida da gente. Exato. Sendo que ele já falou, esse problema não é mais meu não, eu já te dei esse poder. Já passei a bola, né? sabia? E por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita na autoridade que a gente carrega.
né? Então a gente acaba relegando a responsabilidade naquele que a gente sabe que tem o poder. Né? Por que acontece? Se eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer uma coisa bem feita, eu não vou confiar naquele que tem pouca expertise para fazer aquilo, porque não vai sair uma boa coisa. Então, se eu estou enfrentando uma dificuldade, eu vou procurar quem? O cara que resolve a parada. Por exemplo, a gente vai numa loja, a gente vai comprar alguma coisa, tem uma situação desagradável, né? Um bate-boca. O que a gente fala? Cadê o gerente? A gente vai naquele que vai resolver a situação. Né? E aqui é a mesma coisa. Né? E aí, em João 14, 12, fala, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, nós faremos obras ainda maiores. Mas, para isso, a gente precisa entender as armas que a gente tem. Né? Então, assim, para concluir, né, Deus ele tem planos para nós, né, e ele faz isso de acordo com o poder que habita em nós, né? E aqui um outro versículo que eu peguei. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Né? Ou seja, né, se a gente não tomar essa autoridade, se a gente não renovar a nossa mente, né, e a gente não se livrar dessa falta de fé, né, a gente não começar a dar comando para as coisas, para as nossas dificuldades, para as nossas montanhas, a gente não vai ver o mover de Deus. Porque ele não vai mover por ele mesmo. Ele precisa se mover através de nós. Né? E aí é engraçado porque eu fico imaginando assim, né? Deus e Jesus batendo um papo. Né? Isso me veio assim, engraçado, isso me veio na hora que eu estava dormindo, assim, eu estava pensando. Aí eu falei assim, cara, imagina, né? Jesus vendo uma pessoa orando por cura, né? E aí Deus perguntando para Jesus assim, né? Por que eles estão me pedindo para curar? Né? Por que eles estão pedindo? A pessoa orando para Deus curar, Deus cura. E Deus olhando para Jesus e falando assim, por que eles estão orando para curar? Você já não foi lá, já não falou que eles podem fazer isso? Por que eles estão, né? Porque através das suas pisaduras já foram curados, né? Você não disse para eles para falar para a montanha que se mova? Né? Você não disse para eles resistirem ao diabo e ele fugirá deles? Né? Por que eles estão pedindo, né? Porque eu faço algo que eles já têm, né? E é engraçado isso, porque é basicamente isso, né? Jesus veio para cá para nos mostrar esse caminho, e parece que ele não veio, que a gente não aprendeu, né? Então, assim... Até hoje, Léo, muitos ainda duvidam que Jesus esteve na Terra, apesar de tudo que sim, aconteceu. é verdade. Muitos ainda não acreditam que ele esteve na Terra. É isso. Sim. Infelizmente é isso. Né? E assim, como eu falei, Deus nos deu autoridade sobre essa terra, né? Então está nos reservado a comandar essa terra. E aí quando as coisas não funcionam, a gente fala assim, é Deus, né? Mas não, somos nós que estamos deixando Satanás nos enganar e governar nossas vidas, né? E muitas das pessoas não gostam desse tipo de palavra, desse tipo de ideia. Por quê? Porque tira o foco de Deus e coloca nelas mesmas. Então, ou seja, a responsabilidade não é de Deus, é sua. Só que as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Elas não querem ouvir que elas são realmente culpadas pelas coisas ainda não terem funcionado, fluído, porque a culpa é sua, né? Então, assim, é conveniente para as pessoas, porque elas têm uma desculpa. Opa, se der errado, não é o tempo de Deus, ou Deus não queria isso para mim, entendeu? Não, eu peguei essa doença, fiquei mal, porque Deus está me ensinando. Não é isso. Ele realmente pode te ensinar através da doença, mas ele não precisava da doença para te ensinar. Ele só está usando aquela situação e falar, opa, essa situação tá ruim, tá difícil, mas eu vou usar ela para te ensinar e vou te curar. Durante essa cura, você ainda vai aprender. E às vezes... Mas ele não foi ele que falou assim, seu carro tá bem saudável, né? Eu vou dar uma dorzinha de dente nele ali, só para ele dar um sossega e aprender alguma coisa. Não é dessa forma, né, que Deus trabalha, né? Que tipo de pai quer adoecer o filho? Que tipo de pai é esse?
Né? Nem padrasto faz isso, A né? gente fica assim, nossa, como que Deus permitiu Você isso? já ouviu uma pegada na nariz, né? Já. Sim. Como A que... pessoa caminhava ao lado de Jesus, ou Jesus ao lado dele, até que num certo ponto as pegadas Sumiu. só tinha uma pegada. Sim. Aí ele questionou, né? Por que me abandonaste? Eu falei, não te abandonei, te carreguei no colo. É muito lindo. Está te carregando no Deus colo. nunca nos Exato. abandona. Assim, a pessoa que morre de câncer de pulmão, fumou a vida Eu ia inteira. falar isso. É. A responsabilidade é de Deus, porque ela morreu de câncer aos 40 Ou que ela anos. teve o câncer. Entendeu? Muitas vezes Não. a gente culpa. Nossa, A responsabilidade foi assim. sua. Você abriu essa brecha para Satanás e Ele ele aproveitou, né? usou, aproveitou. Não foi Deus que colocou o câncer. É, pô, a gente vê no Rio, tem muito. Os jovens indo para baile funk. Aí vai lá, arruma uma confusão, tem um tiroteio e morre. Com uma bala perdida, alguma coisa. Foi Deus que matou aquela criança? Matou aquele adolescente? Pelo Não. dia dele. Ele escolheu estar lá. Ele escolheu abrir essa brecha para Satanás. Não foi Deus que chegou aí, esse aí já está na idade para morrer. Não, ele não faz dessa forma. Né? Em João 10:10 fala, né, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Né? Então a gente tem que ter consciência da nossa responsabilidade e da nossa autoridade. Né? Então, assim, só para finalizar, né, se a gente não tomar esse nosso papel, né, dado pelo Senhor, essa autoridade que a gente tem sobre Satanás, né, sobre os nossos problemas. Quando eu falo Satanás aqui, eu estou falando dos nossos problemas, né, das doenças, das adversidades, né, dos obstáculos. Né. Se a gente não fizer isso, ele não vai fugir, porque resiste ao diabo, ele fugirá de você. Se a gente não resistir, que é, lembra, batalhar ativamente, ele não vai fugir. Ele pode chegar, vim aqui agora e dar uma recuada, aquela recuada estratégica, e você fala, clareou minha vida agora, tá tudo certo. Mas ele vai voltar depois. Então, se a gente não estiver ali batalhando, falar, Satanás, você não tem autoridade sobre mim, você não tem autoridade sobre meu corpo, entendeu? Eu não aceito doença, eu não aceito estar doente, entendeu? Porque o Senhor já disse. Fala que a nossa luta não é contra a carne. Exato. Então, se a gente não fizer isso, né? Se a gente continuar nessa... O que acontece? Satanás vai continuar usando essa passividade que a gente tem. Porque você... não é falta de fé, não é falta de acreditar. Né? Muitas pessoas acreditam, só que elas só acreditam e não fazem nada com aquela fé. Né? E a gente precisa estar ativamente. Né? E crer que tudo que a gente passa, né? Doença, pobreza, adversidade, tudo isso já foi vencido na cruz. O que a gente tem que fazer é tomar posse dessa vitória.